Olá pessoal, eu sou o professor Gilton. Vamos para mais uma aula de Química. E nessa aula estaremos trabalhando a nomenclatura e a formulação dos ácidos oxigenados, que são os oxiácidos. Na última videoaula nós trabalhamos com os ácidos que não têm oxigênio, os hidrácidos, e agora estaremos trabalhando com os oxiácidos, tá certo? Para fazer a nomenclatura e a formulação desses ácidos, existe uma tabela que é muito prática. A gente utilizar ela facilita muito, porque a gente pode aprender o nome de alguns radicais, porém precisa estar decorando o nome de radicais para escrever o nome dos ácidos. E utilizando essa tabela, você escreve o nome de qualquer ácido. É só você aprender a utilizar essa tabelinha, que é muito prática, tá certo? Nós vamos utilizar ela tanto para ácidos, quanto para óxidos e também para sais. Então vamos lá começar aqui a nossa aula. Nós temos aqui o primeiro exemplo, HClO. Voltando aqui à questão da tabela, o que nós temos na tabela? Nós temos aqui o NOx, alguns valores de NOx, tá certo? E nós temos aqui os prefixos que nós vamos utilizar e também os sufixos. Lembrando que prefixo é aquilo que vem antes e sufixo é aquilo que vem depois. Então, a depender do NOx que a gente calcular no ácido, nós vamos escolher qual prefixo e qual sufixo que nós pegaremos. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo aqui. Aqui nós temos HClO, tá certo? Aqui nós precisamos calcular o NOx dos elementos. E o que vai interessar para a gente aqui é achar o NOx do elemento central, porque o nome do ácido vai levar o nome desse elemento central, que no caso aqui é o cloro. Então vamos calcular o NOx aqui. O H é mais 1. O H é mais 1, tá certo? O oxigênio é menos 2. É menos 2. Isso aqui tem que zerar, porque é uma molécula. Então eu preciso colocar num Cl e no cloro mais 1, porque eu tenho um positivo e 2 negativo. Para dar zero, vou colocar mais 1 aqui no cloro, tá certo? Então aqui nós achamos o NOx do cloro. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. O NOx do cloro é mais 1, é o que interessava para a gente. Aí vou olhar aqui o mais 1 e vou vir aqui na tabela de NOx. Observe que o mais 1 está aqui. O que nós temos aqui no mais 1? No mais 1, seguindo a linha aqui, nós temos o prefixo hipo e o sufixo oso. Ou seja, o elemento aqui é o cloro, porém ele vai ficar no meio. Essa palavra cloro vai ficar no meio, porque o prefixo vem antes da palavra cloro e o sufixo vai vir depois. Tá certo? Então eu vou colocar aqui ácido. Todo ácido tem a palavra ácido no início, não é isso? Ácido. Agora eu vou pegar aqui o prefixo hipo. A palavra cloro, que é o nome do elemento, vai ficar aqui no meio, depois de hipo. E no final eu vou acrescentar o sufixo oso. Então vai ficar hipocloroso. Então nós colocamos a palavra cloro aqui no meio, porque é o elemento central, tá certo? O hipo, que é o prefixo aqui da tabela, veio antes da palavra cloro. E o sufixo, que é oso, veio depois da palavra cloro. Então fica o ácido hipocloroso. Muito tranquilo, certo? Vamos para o outro exemplo. HClO2. Mais uma vez aqui o cloro. Eu coloquei 4 exemplos com cloro para ficar mais fácil da gente fixar o assunto aqui. Então, olha só. O NOx do H é mais 1. O oxigênio é menos 2. Porém, nós temos o oxigênio 2 vezes, dá menos 4. Isso aqui tem que zerar. Observe que eu tenho um positivo e 4 negativos. Eu preciso colocar 3 positivos no cloro. Então, mais 3. Achamos o NOx do cloro, que é mais 3. Aí eu vou lá na tabela. Mas primeiro eu vou colocar aqui a palavra ácido, para facilitar. Ácido. E vou aqui o mais 3 do cloro. O mais 3 aqui na tabela está aqui, ó, mais 3. Aí se eu seguir aqui na linha do mais 3, nós não temos prefixo, ou seja, não vai ficar nada antes da palavra cloro. Porém, tem o sufixo oso. Então, esse sufixo oso vai ser no final, depois da palavra cloro. Então, vai ficar cloroso. Fica o ácido cloroso. Cloro, porque é o nome do elemento que está aqui no ácido. E o oso, porque é o sufixo que tem na tabela. Então, ficou cloroso, tá certo? Vamos para o terceiro exemplo. HClO3. O H é mais 1. O oxigênio é menos 2, porém tem 3 vezes. Dá menos 6.
Para zerar isso aqui, eu preciso colocar 5 positivo no cloro. Então, eu vou colocar mais 5. Achamos o mais 5, voltamos lá na tabela. Primeiro, vou colocar o nome ácido. Aí, vou pegar o mais 5 do cloro, vou lá na tabela. Observa o mais 5, está aqui, ó. Na linha do mais 5 não tem prefixo, ou seja, não vai ter nada antes da palavra cloro, certo? Porém, tem um sufixo, que vai ficar depois, que é o ico. Então, eu vou pegar a palavra cloro e colocar o ico no final, vai ficar clórico. Ácido clórico. Cuidado para não colocar clorico, é ácido clórico. Tá certo? Ácido clórico. Então, eu peguei a palavra cloro, que é o nome do elemento central, e acrescentei o final ico, como está na tabela, ácido clórico. Vamos para o quarto exemplo. O H é mais 1, tá certo? O oxigênio é menos 2, porém tem 4 vezes, vai dar menos 8. Para zerar isso aqui, eu preciso colocar 7 positivos no cloro. Então, mais 7. Mais 7. Então, eu vou colocar aqui a palavra ácido. E vou pegar o mais 7 do cloro e vou na tabela. O mais 7 está aqui, ó. Observe que no mais 7 nós temos um prefixo, que é o pé, vem antes da palavra cloro, e um sufixo que vem depois. Então, a palavra cloro vai ficar no meio, intercalada aqui entre pé e ico. Então, vai ficar pé. Agora vem a palavra cloro e acrescenta ico. Perclórico. Perclórico. Então, está aqui ácido perclórico. Per porque é o prefixo, tá certo? Cloro porque é o nome do elemento que está aqui. E ico porque é o sufixo. Então, ácido perclórico. Nós intercalamos a palavra cloro entre os prefixo pé e o sufixo ico. Muito tranquilo, né? Usando a tabela fica muito fácil. Vamos agora para o outro exemplo. H3PO4. O H é mais 1, porém tem um H 3 vezes. Então, 3 vezes mais 1 vai ficar mais 3. O O é menos 2, tem 4 vezes, dá menos 8. Para zerar isso aqui, eu preciso colocar 5 positivos no P. Então, mais 5 aqui no P. Tá certo? Vou colocar logo aqui a palavra ácido. E agora vamos ver aqui na tabela, né? O P é 5, o P é fósforo. Mais 5, eu vou na tabela, observa mais 5 aqui. No mais 5 não tem prefixo, só sufixo, que é o ico. Então, eu vou pegar a palavra fósforo e colocar o ico no final. Então, vai ficar ácido fosfórico. Então, é a palavra fósforo, que é o nome do elemento P, com o final ico, que é da tabela, fosfórico. Vamos para agora o outro exemplo. H2 é só 4. O H é mais 1, tem 2 vezes, dá mais 2. O O é menos 2, 4 vezes vai dar menos 8. Para dar zero, isso aqui eu vou colocar mais 6 no S. Então, achamos aqui o mais 6. Vai ficar ácido. O S é enxofre. Mas lembra que a pronúncia do enxofre é sulfur, tá certo? Então, eu vou pegar o mais 6 aqui do S, vou na tabela, ver onde está o mais 6, está aqui o mais 6. O mais 6 não tem prefixo, só sufixo, que é ico, tá certo? Então, eu vou pegar a pronúncia do S, que é sulfur, e acrescentar o ico. Vai ficar ácido sulfúrico. Sulfúrico, que é a solução de bateria. Ácido sulfúrico, tá certo? Pegamos a palavra sulfur, que é do elemento S, e acrescentamos o ico lá da tabela. Vamos para o penúltimo exemplo. H2 é só 3. O H é mais 1, tem 2 vezes, dá mais 2. O oxigênio menos 2 tem 3 vezes, dá menos 6. Para zerar isso aqui, eu vou colocar 4 positivos no S. Mais 4. Então, vou colocar aqui ácido. Ácido, lembrando que a pronúncia do S é sulfur. Tá certo? Então, mais 4, vou lá na tabela. Aqui está o mais 4, ó. Nessa linha aqui do mais 4 só tem o oso, o sufixo oso, no final. Certo? Então, vai ficar sulfur com oso, vai ficar sulfuroso. Subir aqui, sulfuroso. Sulfur é do S e o oso é lá da tabela. Então, ficou ácido sulfuroso. Tá ok? Vamos para o último exemplo. HNO3. O H é mais 1. O O é menos 2, tem 3 vezes, dá menos 6. Para zerar isso aqui, eu vou colocar mais 5 no N. Mais 5 no N. Então, vai ficar aqui ácido. Agora, o N é nitrogênio, tá certo?
O mais 5 eu vou lá na tabela, mais 5 está aqui. Não tem prefixo, só sufixo que vem no final, que é o ico, certo? Aqui vai ficar ácido nítrico. É o nome aqui do elemento N, que é nitrogênio nítrico. Observe que aqui nós tiramos boa parte da palavra nitrogênio, né? Aí fica nítrico, que é o nome do nitrogênio, do elemento N, com o ico lá da tabela, tá certo? Então ficou ácido nítrico. Muito bem. Então aqui, pessoal, usando essa tabela fica muito prático, muito fácil a gente fazer, né, a nomenclatura desses ácidos, tá certo? É só calcular o NOx, ir lá na tabela, ver qual é o prefixo e o sufixo e escrever o nome. Agora nós vamos aprender a fazer a formulação desses ácidos. Formulação dos ácidos oxigenados, ou dos oxiácidos, tá certo? E aqui na formulação nós vamos continuar usando a tabela e tem uma regrinha também. Eu vou apresentar aqui essa regra para vocês. A regra diz assim, ó, nós achamos primeiro o óxido. Observe que o óxido nós vamos estudar ainda. Nós só aprendemos a reconhecer a fórmula de um óxido, tá certo? Porém, para fazer a formulação dos ácidos, se torna bastante prático a gente primeiro encontrar o óxido, fazer a fórmula do óxido. Quando nós encontrarmos a fórmula do óxido, nós vamos somar com H2O, que é a água, e aí nós chegaremos à fórmula do ácido. Ou seja, nós já estaremos aqui agora aprendendo, de certa forma, a formulação dos óxidos. Aí quando chegar lá em óxido já está mais fácil, tá certo? Então vamos lá, aqui seguindo essa regra, ó. Então, ácido brômico. Eu vou esquecer um pouco a palavra ácido e vou me preocupar com o óxido brômico, porque na regra diz que a gente encontra o óxido, tá certo? Então, como encontraria o óxido brômico? Eu sei que o óxido tem o oxigênio no final e tem outro elemento no início. É claro que o nome brômico nos dá a entender que é o bromo. Então, o elemento que está aqui nesse óxido é o bromo, Br. BrO. O é o oxigênio, porque é um óxido, tá certo? O NOx do oxigênio é -2, já aprendemos, -2. Aí eu vou ver na tabela qual é o NOx do bromo, tá certo? Do bromo. Aí eu vou que pela palavra brômico, no final tem o ico. Se no final tem o ico, eu vou lá na tabela, volto lá na tabela, e tenho aqui o ico. Na verdade tem dois icos. Aí vai ser o ico de baixo ou o ico de cima. Vai ser o ico de cima porque o ico de baixo tem que ter o per também. Aqui não está perbrômico. Se tivesse perbrômico, seria o ico de baixo. Aqui só tem o ico no final. Então vai ser esse ico aqui, ó. Aí nesse ico aqui eu tenho o quê? Eu tenho o NOx. Eu tenho o mais 5 e o mais 6. Eu pego qual? Mais 5 ou mais 6? Eu vou pegar aqui o mais 5, porque observe essa observação aqui, ó. Ficou bom, né? Observe essa observação. Olha essa observação aqui. Se o elemento for da família 6A, a gente pega o maior NOx. Ou seja, aqui pegaríamos o 2, porque entre 1 e 2 o maior é 2. Aqui, se fosse aqui entre 3 e 4, pegaríamos o 4. E aqui entre 5 e 6, que é o caso agora, pegaríamos o 6. Mas isso se o elemento fosse da família 6A, certo? O bromo não é da família 6A, o bromo é da família 7A. Então, nós pegaremos aqui sempre o menor. Aqui, no caso, entre 5 e 6, o menor é o 5. Então, pegaremos o 5, tá certo? Então, o NOx do bromo aqui é mais 5. O que a gente faz agora? Faz aquela inversão que a gente fazia lá para os ácidos. O 2 do O vem para o Br e o 5 do Br vai para o O. Então, ficaria assim, ó. BrO. Aí, o 5 do Br vem aqui para o O. E o 2 do oxigênio vem aqui para o Br. Ficou Br2O5. Achamos a fórmula do óxido, tá certo? Então já encontramos a fórmula do óxido segundo aqui a regra. Aí o que a gente faz? Vamos fazer uma conta de somar mesmo, de adição com H2O. Aí você arma aqui, ó, a adição, H2O. Passa o traço e soma, tá certo? Então vamos lá. H2, primeiro nós colocamos o H, né? Porque a gente sabe que o ácido primeiro tem que vir um elemento H. Então aqui nós colocamos H2, repetimos o H2 porque não tem nenhum H em cima para somar, H2. Aí vem agora aqui, ó, Br2, está em cima aqui Br2. A gente está somando o que está em cima com o que está embaixo. E o oxigênio? O oxigênio nós temos 5 em cima e aqui embaixo tem mais 1, porque quando não aparece o índice aqui, a gente sabe que é 1. Então 5 em cima com o embaixo é 6. Então nós temos aqui, ó, O6. Tá certo? O6.
Aí o que a gente faz agora? A gente vai apenas simplificar esses índices. Eu tenho aqui 2, 2 e 6. Dá para cortar todos por 2. Então, H é 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, restou o que aqui? Restou H. O 1 ninguém coloca, né? Ficou 1, mas não precisa colocar 1. HBR. O 1 do BR também não coloca. O, agora o O é 3. Ficou HBrO3. Pronto, aí chegamos aqui à fórmula do ácido brômico. Tá certo? Então fica muito fácil. A gente acha o óxido, soma com a água e já chega à fórmula do ácido. Às vezes apenas simplificando. Tem casos que não vai ser necessário simplificar. Aqui no caso foi porque todos aqui davam para dividir, tá certo? Pelo mesmo valor. Vamos agora para o segundo exemplo aqui, que é o ácido permangânico. Então, segundo a nossa regra aqui, esquece a palavra um pouco aí, ácido, esquece um pouco a palavra ácido, e vamos nos preocupar agora com o óxido permangânico. Então, a gente acha o óxido permangânico, tá certo? Esse óxido, é claro que tem o oxigênio, né, porque é óxido. Agora eu preciso saber qual é o elemento que está com oxigênio. Permangânico, mangânico vem de manganês. Então, é o Mn. Tá certo? É o Mn. Pronto, o oxigênio. Agora eu vou ver o NOx. O oxigênio é menos 2. O manganês eu preciso ir lá naquela tabelinha que nós temos aqui para ver o NOx dele. Aí eu tenho que observar a palavra. Observe que tem aqui o pé e o ico. O pé no início e o ico no final. Aí eu vou lá na tabelinha. O único lugar que tem o pé e o ico é aqui, ó. Então qual é o NOx que está aqui? Mais 7. Ótimo. Maravilha. Então nós colocamos aqui, ó, mais 7. Tranquilo, né? Pronto, agora nós vamos fazer o quê? A inversão, a troca desses índices. Aí vamos repetir aqui Mn, O. Aí o 7 do Mn vai para o oxigênio, e o 2 do oxigênio vem para o Mn. Ficou M2O7. Achamos já o óxido permangânico. A segunda regra, o que a gente faz? Soma com água. Armamos aqui, ó, a conta de adição. Pronto. Aí vem aqui H2, já estamos somando, H2, Mn2, O. O nós temos 7 em cima e 1 embaixo, então dá 8. Tá certo? Ficou H2, Mn2O8. Aqui não está pronto ainda porque a gente pode simplificar, e tem que simplificar. Então aqui eu tenho 2, 2 e 4, dá para dividir todos por 2. Então 2 por 2 aqui dá 1, 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. Então a fórmula ficou o quê? Ficou H, o 1 não precisa colocar, Mn também não precisa colocar o 1, O4. Essa aqui é a fórmula do ácido permangânico. Tranquilo? Vamos para o ácido nitroso. Esquece um pouco a palavra ácido e vamos para o óxido nitroso. Então eu sei que tem nitrogênio, né? Nitroso vem de nitrogênio. N e oxigênio, que é o outro elemento do óxido. O oxigênio é menos 2, tá certo? Agora eu vou ver qual é o NOx do N. Pela palavra aqui, nitroso, veja que não tem nada no início, ó, né, da palavra nitroso. Só tem no final aqui oso. Oso. Aí eu vou lá na tabela. Aqui eu tenho 2 osos, o de cima e o de baixo. Eu não vou pegar o oso de cima porque aqui no nome não tem hipo. Observe que nesse oso aqui, ó, tem hipo. E aqui na palavra nitroso não está hiponitroso, está só nitroso, então só tem o oso no final. Então é esse oso aqui, ó, esse oso. Nesse oso aqui nós temos NOx 3 e 4. Eu pego 3 ou 4, eu vou pegar, se o elemento for da família 6A, como está aqui na nossa observação, eu vou pegar o maior, que é o 4. Porém, o N não é da família 6A, é da família 5A. Então, eu vou pegar o menor, que é o 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 3, tá certo? E agora eu vou fazer aquela inversão. Vou repetir aqui. NO. O 3 do N vem para o O e o 2 do O vem para o N. Ficou N2O3. O que nós fazemos? Armamos aqui a nossa conta de adição. Somamos aqui, segundo a regra, com H2O. Aí vamos lá. H2, N2, O4, porque nós temos 3 em cima aqui e 1 embaixo. Então ficou O4. H2N2O4, dá para simplificar tudo por 2. Então, 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Resumindo, ficou H
NO2. Está aqui a fórmula do nosso ácido nitroso. E o nosso último aqui é o ácido hipocloroso, tá certo? Esquece um pouco a palavra ácido e vamos nos preocupar agora com o óxido hipocloroso. Hipocloroso eu já percebo que é o cloro. Então colocamos aqui o Cl e o oxigênio, que é outro elemento do óxido. O NOx do oxigênio é -2 e do cloro agora eu preciso ir lá na tabela. Observe que eu tenho aqui o hipo e o oso. Eu vou lá na tabela e observe que hipo e oso é aqui, ó, hipo e oso. E aqui eu tenho o NOx mais 1 e mais 2. Eu pego 1 ou 2. Se o elemento for da família 6A, eu pego 2, que é o maior. Porém, o cloro não é da família 6A, é da família 7. Então, eu vou pegar o menor, que é 1. Então, o NOx dele aqui, ó, do cloro é mais 1. O que é que nós fazemos agora? Aquela inversão. Então, ClO, o 2 do O vem para o Cl e o 1 do Cl vai para o O. O 1 não precisa colocar, tá certo? Agora nós já achamos o óxido hipocloroso. Agora nós vamos somar, como diz a regra aqui, com H2O, que é a água. H2O, passa o traço e vai H2, Cl2O. Nós temos um em cima e um embaixo, então O2 também. Observe que dá para simplificar, ó, tudo 2. Então 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1. Resumindo, ficou HClO, porque o 1 não precisa escrever. Então essa aqui é a fórmula do nosso óxido, do nosso ácido hipocloroso. Pessoal, assim chegamos ao final do nosso estudo sobre os ácidos. Na próxima videoaula estaremos já trabalhando com a segunda função inorgânica, que são as bases, tá certo? Um forte abraço a todos e até a próxima.